Aí, deixa eu apertar para gravar aqui. E aí, galera, tá todo mundo indo para as aulas? 100% da turma? Todo mundo aí já se conheceu? Da hora, velho. Legal. Aí convido aí quem mais quiser ir ligar as câmeras para a gente poder se ver de alguma maneira, se conectar nesse nosso maravilhoso meio técnico, científico informacional, não é mesmo, gente? Galera, a gente terminou a última aula, estava corrigindo alguns exercícios ali do simulado, né? E aí, vamos começar terminando isso. Então, tinha uma questão ali de fuso horário, né? Aquela questão bem legalzinha. Com aquela questão, gente, a gente aprende a fazer todas as outras. E mais algumas ali, né? Que estão no final. Então, vamos lá. Deixa eu só... Bom, deixa eu só apagar aqui a resolução para a gente fazer juntos. E, gente, tiverem com dúvidas, quiserem retomar alguma coisa de outras aulas, vocês sabem aí que o canal tá aberto, né? Mandar mensagem, e-mails. Às vezes eu não consigo responder na hora, tem alguns até que eu tenho que terminar de responder aí sobre o conceito de extraterritorialidade. Nossa, que semana de fechamento trimestral em escola é pesado, gente, brutal. Fiquei até 1h30 fechando nota. Mas é isso aí, estamos aí. E aí eu fiquei pensando muito justamente nessa coisa de horários aí, fuso horários ontem, pensando em outros modos de explicar. Mas, gente, aqui a coisa é muito simples, gente. Uma dessa questão que ela dá oportunidade para a gente fazer aqui por etapas. E a primeira dica que eu dou, gente, principalmente para quem sentir ainda dificuldade, coloca todas as informações sobre todas as cidades envolvidas, todos os horários das cidades envolvidas em todas as etapas. Uma hora você vai ver que você não precisa mais botar o horário da cidade tal, que você não vai mais usar ela, né? Não vai mais usá-la, mas vamos lá. A pessoa está saindo turistão, está de férias em Jacarta, pegou lá o avião supersônico, saiu, sei lá, da França, tá em Jacarta, Jacarta, capital da Indonésia. Mais 7 horas em relação a Greenwich. Galera, e aí, como é que tá isso aqui? Vocês já fixaram bem que mais é a leste? A gente já lembra bem disso, que a leste de Greenwich as horas vão estar adiantadas, né? E é o que ocorre na capital da Indonésia, fica lá no sudeste asiático, fica bem a leste mesmo de Greenwich. A pessoa está em Jacarta, que fica a mais, né, 7 horas de Greenwich, programou esse roteiro, conhecer a cidade de Tóquio, mais 9 horas em relação a Greenwich. Ou seja, está 2 horas à frente de Jacarta. Beleza? Vamos pegar aqui o primeiro momento que fala aqui de um horário, né? Então, utilizando-se de uma pequena aeronave, decolou às 14 horas do dia 10 de março de 2011. Então, beleza, já vamos começar aqui. Jacarta. Era 14 horas quando a pessoa decolou. E ela estava no dia 10 de março. Tudo bem? O ano não muda, não vou nem botar o ano aqui. Gente, nesse momento, Tóquio está mais 2 horas, está adiantada. Então, vamos lá. O que eu boto aqui? Simples, né? Que horas eram em Tóquio exatamente nesse momento? 4 horas da tarde. 4 horas. Nossas conhecidas aí como 16 horas. Aqui, ó, dica, gente, vai marcando esse horário de 0 a 24, tá? Amanhã é quando tiver uma diferença de 12 horas, porque aí é legal fazer a conversão. Se não, vamos marcando o horário aqui, né, de 0 até 24, né? Até 23h59, depois 0, né? Beleza. 10 de março, ó, importante, ó, já deu para anotar aí que a questão da data é algo importante. Então vamos marcar. Beleza. A pessoa está saindo de lá. E aí, gente, uma questão aí muito trivial do dia a dia mesmo, tá? Porque assim, uma passagem aérea, por exemplo, nesse caso, ela vai estar marcando os 2 horários de chegada e de saída, vai estar nos horários locais. Então a pessoa você vai ter que fazer essa conversão de fuso horário. Vai estar marcado a data de saída, a hora que era em Jacarta, e vai estar marcada a data de chegada, a hora que é em Tóquio. Tá? Sempre, isso é padrão global. Assim como todo aeroporto tem
uma sigla pela qual ele é conhecido no mundo inteiro. É a mesma coisa em relação a esse padrão aí, tá? Então, beleza. Pegou a aeronave, está no dia 10 de março, com destino a Tóquio. A viagem durou 8 horas, gente. Passaram-se 8 horas. Então, vamos lá marcar novamente. Jacarta, a pessoa saiu de lá, era 14 horas. Passaram 8 horas, gente. 14 com 8. Vocês têm a manha de fazer aí mentalmente fácil? Vem só, 14. Faltam 6 para chegar em 20. Mais 2 com 8, 22. 10 horas. Só que a pessoa já não estava mais em Jacarta. Mas isso aqui é o horário da cidade da qual ela saiu. Não mudou o dia ainda, 10 de março. Só que a pessoa agora está em Tóquio. 8 horas, né? 16 mais 8, ó. 16 com 4, 20, mais 4, 24. Ela chegou lá meia-noite. Então, ó, já vai mudar o dia. Aqui tem essa coisa do 00, tá? O mais convencional é meio estranho isso. Há quem considere a partir de 01 mudou o dia, né? Mas aqui, ó, aqui não vai fazer diferença. Então, ó, vamos colocar 10 de março. Se tiver 00, não tem perigo, né? 0 ele está zerando o horário. Se você quiser, você pode mudar o dia, né? Já virou o dia aí para o dia 11 de março, tá virando, né? Passaram-se aí 8 horas. Beleza. Só que ao chegar em Tóquio, foi informado por questões de natureza profissional, o que é completamente irrelevante para o que eu preciso saber, né? Eu já sei que é irrelevante, mas eu deveria retornar imediatamente à cidade de São Paulo. Beleza, mas que horas vai sair? Ó? Exatas 3 horas após ter chegado a Tóquio, decolou com destino a São Paulo. Então, beleza, vamos por partes. A pessoa chegou em Tóquio, meia-noite. Jacarta eu já não vou mais precisar usar. Já não, porque depois, ó, pela pergunta que está ali no final, está perguntando a alternativa correta da hora em São Paulo. Eu já não vou mais precisar de Jacarta. Né? O lance é eu ter pelo menos minhas 2 cidades aí, uma para referenciar a outra. Estou em Tóquio ainda. Cheguei meia-noite. Passaram 3 horas, gente. 0 mais 3. Fácil, né? 3 da manhã. Já no dia 11 de março. Ok. Agora eu vou colocar São Paulo na jogada, porque é São Paulo que eu vou precisar responder, é para lá que eu estou indo. Nesse caso, a diferença é de 12 horas. E é isso, e é verdade, tá? São Paulo para Tóquio é realmente 12 horas. Eu estava vendo uma live do ex-jogador de São Paulo, França, que hoje em dia é um completo maluco, inclusive, nossa. Acho que é muito tempo morando no centro de Tóquio, ele ficou bem pancadinha. E ele sempre fala, ele bota lá o fuso horário, marca o sol e tal, e ele sempre ressalta isso, é sempre 12 horas de diferença. Então, às 7 da manhã aqui, 7 da noite lá. Aí vale a pena fazer essa correspondência. Mas, na hora de escrever, a gente escreve do modo convencional. Ó. 3 da manhã no dia 11 de março. 3 da tarde em São Paulo. 15 horas. 11 de março. Beleza. E a próxima informação, que é a última, basicamente. A duração da viagem foram 20 horas. Tá? Já sei que as cidades estavam separadas por 12 horas. Então, vamos lá. É só ir fazendo com paciência que a gente não erra o fuso horário. Tóquio. Passaram-se 20 horas, gente. 3 mais 20, 23. Ainda do dia 11 de março. E aí, São Paulo, eu sei que está menos 12 horas em relação a Tóquio. Essas informações é importante a gente ter em mente. Às vezes o exercício não vai dar. São Paulo, onde a gente está, né? O Santo André, enfim, é o mesmo fuso horário, estado de São Paulo. Menos 3 horas em relação a Greenwich. Isso é bom ter aí memorizado. E é menos. Estamos sempre atrasados 3 horas em relação a Greenwich. Não tem mais horário de verão. Acaba ficando, né, mais fácil. Se é menos, gente, estamos atrasados, o dia não virou. Eu ainda estou no dia 11 de março, eu estou mais cedo nesse dia aí. Se Tóquio era 11 da manhã, 11 da noite, desculpe, 11 da manhã em São Paulo.
dia 11 de março. Letra B. Beleza? Gente, minha sugestão é sempre fazer desse modo. Separa por etapas, põe todas as informações aí no papel, né, ou na tela. E aí não dá para errar, gente. Sempre ir reunindo essas informações, entendendo quais cidades são importantes para vocês. Uma hora eu já não precisei mais ficar marcando Jacarta. No comecinho também não precisava ficar marcando São Paulo. Tá? É só a gente ir ali interpretando o texto e deduzindo. Beleza? Deu para pegar bem, então, sentidos seguros com fuso horário. E lembrando, gente, leste adiantado, oeste atrasado. Hoje a gente vai lembrar um pouquinho mais dessas coisas pelo próximo assunto aí que a gente vai ver hoje. Questão 7. Essa aqui, gente, é tranquila de ver. É bom ver essa aqui meio papum, para a gente não ficar se confundindo. Ó. Questão da Universidade de Caxias do Sul, que eu adaptei aí para o nosso formato. Sabemos aí, né, que o globo terrestre, né, uma representação aí um pouco mais fiel, né, do planeta, apesar da diferença de escala, em função do seu formato tridimensional. Mas nem sempre sua utilização é possível. Por exemplo, quando a gente está aqui com uma tela, né? Eu posso ficar mostrando um globo aqui para vocês, mas vocês não vão ver a outra face dele. O mapa é 2D, mas ele estica aí tudo num plano. Beleza. Sempre vai haver distorções nessa representação plana do GeoRD, 3D para 2D, ok. E a cartografia, ciência, que entre outros temas, desenvolveu técnicas justamente para minimizar essas distorções, né? Ou a gente poder escolher de qual distorção a gente não quer que ocorra, ou minimizá-la. E aí as nossas projeções, gente. Aqui, recomendo para vocês, que ainda ficou com um pouquinho de dúvida e tal, pega ali o nosso slide, a imagem que tem das 3 projeções principais, uma do lado da outra, e aquela dica de ver onde é que a projeção encosta no globo. Tá? Projeções cônicas, a do chapeuzinho de aniversário. Possuem o centro do mapa em qualquer parte do planeta. Permitem determinar rotas e rumos com maior precisão. Gente, na real não, né? Essas projeções cônicas do chapeuzinho, elas são feitas para a gente olhar melhor zonas intermediárias do planeta, de latitude média, nem na linha do Equador e nem nos polos, né? Por quê? Porque é onde o chapeuzinho toca ali no globo, gente. Ele toca na zona intermediária, lembra? E lembrando, né, e também, como a maior parte das terras emersas do planeta está no hemisfério norte, ele acaba sendo mais utilizado para retratar o hemisfério norte. O hemisfério sul não se utiliza muito, tá? Na zona temperada do hemisfério sul tem poucas terras emersas. Então, errada A. B. Deixa eu fechar aqui um instantinho. Rapidinho. Opa, pronto, foi mal. Bom, B. Ainda falando das projeções cônicas aí, a do chapeuzinho. Lembra, é aquela que o formato, quando a gente abre, parece aquela casquinha de lápis, né? A gente usa muito para representar zonas temperadas, latitudes médias do hemisfério norte. B. As distorções das projeções cônicas se acentuam quanto maior a latitude, tendo sua menor deformidade próximo à linha do Equador. Não, é na zona intermediária que ela deforma menos, tá? A que deforma menos próximo à linha do Equador é a projeção cilíndrica, lembra? Que aí ela vai esticando, quanto mais vai indo para o norte e para o sul, os pais vão ficando distorcidos. Então, errada B. C. As projeções planas têm somente um dos hemisférios cartografados, sendo ideal para mapear as zonas temperadas por apresentarem menor distorção e, por essa razão, sua utilização é restrita no Brasil. Não, aqui está aquela definição da projeção cônica. Tá? No Brasil, realmente não se utiliza muito. Por quê? Porque a gente está no hemisfério sul, ele é mais utilizado no hemisfério norte. Tudo bem? E porque só um dos hemisférios cartografados, lembra? A parte de baixo do chapeuzinho, ele termina ali na linha do Equador, né? Ele fica bem encaixadinho ali.
D. As projeções cilíndricas são também denominadas de tangenciais, azimutais ou polares. Não, já começou errado. Já sabemos que está errado aí. Porque as azimutais polares é a projeção plana, é a do disquinho. Tá? O disquinho que a gente põe ali no polo e cartografa o polo. A bandeirinha da ONU, lembra? Tá? Então, não. Essas projeções possuem aplicabilidade restrita a especialistas e técnicos aeroviários e navais, sendo comuns as derivações desse tipo de projeção nas telas de radares e demais instrumentos de localização. Sim, ela é mais... Quando a gente vai estudar as regiões do mundo, esse tipo de mapa a gente vai estudar os polos. Mas aquele disquinho você pode encaixar em qualquer parte do globo. Então, ele é feito para você colocar em detalhes o espaço no qual você está naquele momento, mas quando você vai saindo para fora daquele círculo, vai distorcendo mais. E aí, para esse tipo aí de aplicação mais, né, aeroviária, naval, radar, né, pilotagem, aí até se utiliza, né? Aí para os radares, mas não para os mapas convencionais aí que a gente vê. Nesse caso, fica reservado para os polos. E as projeções cônicas distorcem menos as áreas das zonas temperadas do globo, distorcendo mais nas latitudes próximas ao Equador e aos polos. Essa que está correta. Tá? Comum, tá? Se cair coisa de projeção, esse tipo de questão é comum. Ou aparecer uma imagem, a gente vê, né? Diferenciar de Peters e de Mercator. Gente, lembra, olha para a África e para a Groenlândia. Simples assim. Se tiver do mesmo tamanho, do Mercator, daquele alemãozão lá que fez aquele mapa, primeiro mapa mundo como a gente conhece hoje, tá? Se a Groenlândia tiver bem menor que a África, numa proporção mais real, é a projeção de Peters, tá? As duas são cilíndricas. 8. Essa aqui deu uma facilitada. Questões desse tipo, ao longo do tempo, a gente vai olhando esse tema. Por quê? Porque cartografia penetra todos os assuntos, né? Então, sempre vai olhar ali algum mapa, interpretar alguma escala. Isso aqui eu dei uma facilitada no quê, basicamente? Eu deixei tudo com a mesma unidade de medida, né? Geralmente, esse tipo de questão, a pegadinha vai ser na unidade de medida, na hora de converter essa escala numérica aqui. Mas essa aqui estava fácil, né? Você vai, como é um mapa cujos lados medem, a gente sabe que convencionalmente a maioria dos mapas que a gente pega são retangulares, multiplica aí um lado pelo outro, a gente obtém a área, né? Como vocês veem em matemática, em física, em desenho geométrico. E aí 20 com 25 dá 500, ok. Mas depois, com o tempo, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão de escala. Essas operações matemáticas básicas, que alguns temas a gente precisa fazer em geografia. A gente nunca vai sair de soma, subtração, divisão e de multiplicação. Tá? Mas aí a gente vai treinando ao longo do tempo aí com calma. Tá? E aí cada vez mais a gente vai melhorar o nosso olhar cartográfico. 9. Em um determinado dia do ano, uma experiência de observação de sombras é realizada por alunos de uma escola de Pelotas. Depois, quando você lê essa questão inteira, você vê que essa informação que é em Pelotas é completamente irrelevante, né? Mas tudo bem. Utiliza-se uma vareta de aproximadamente 30 centímetros, disposta verticalmente sobre uma folha de cartolina colocada no chão para a marcação da sombra projetada ao longo do dia, como ilustra a figura. Pode cair uma questão dessa sem ter essa figurinha ilustrando, tá? A figurinha facilita ali, só para você entender melhor o que está sendo ali escrito, mas pode aparecer sem imagem. Então, essa vareta aí é aproximadamente 30 centímetros. Gente, depois, olhando bem aí pelo que está sendo perguntado, o fato de ter 30 centímetros ou não também é totalmente irrelevante, porque não tem que fazer nenhuma conta pelo que está ali nas alternativas. Mas pode ser que fosse importante, tá? Ok. Está aí verticalmente, né? Ou seja, em pezinho, vertical, né? Horizontal, horizonte, vertical, está aqui. Para marcação da sombra projetada ao longo do dia. Ok. Durante a atividade, a vareta e o papel estão imóveis, tá? Não se mexe. Então, quem vai mexer é a Terra e o Sol, tá? Suponha que a gente está falando de horário solar e não horário que utilizamos convencionalmente. Por que isso? Ele está marcando a posição do céu com a sombra. Como a gente já viu aí, não é o mesmo horário que a gente tem no relógio. O do relógio é uma convenção aí para a sociedade se organizar, né? Ok.
Com base na experiência descrita, é correto afirmar que... Aí vamos lá. Aqui, gente, isso aqui, mas não tem que fazer nenhuma conta aqui, na verdade. A gente olha ali tamanho, horário, números, mas é uma questão que não tem que fazer nenhuma conta. Aqui é raciocínio lógico, e a gente lembrar onde é que o Sol nasce e onde ele se põe. Gente, o Sol nasce ao leste, sempre, qualquer momento, em qualquer ponto do globo que você estiver. Tá? Você está aí na sua casa, se você conseguir ver o Sol nascendo no horizonte, saiba que ali é o leste. Tá? Consequentemente, onde ele se põe sempre vai ser o oeste. Assim é fácil a gente lembrar que o planeta, né, a rotação é de oeste para leste. Tá? A luz e a escuridão vão chegar primeiro no leste. Beleza. Às 9 horas, né? Letra A, às 9 horas a sombra será projetada para o oeste. Pensa, gente, 9 da manhã, não deu meio-dia ainda. Meio-dia, meio do dia, não é por acaso esse nome. Se eu fosse medir o meio-dia pelo horário solar e não pelo convencional, meio-dia é o horário, aqui o segundo, meio-dia 00, é uma fração, né? É algo irreal, é quase um conceito isso. Mas o meio-dia exato é o momento que o Sol está a pino no céu, ele está exatamente no meio do céu. Está marcando o meio do dia. Ele, né, nós demos aí metade aí das 12 horas do dia, tudo bem? Está bem ali no meio. Não tem sombra nessa hora, gente. Em tese, né? Se a gente conseguisse marcar o horário solar. Não é que não tem sombra, mas ela fica abaixo da gente. Se eu levantar o pé, eu vou ver uma sombra. Mas no caso de uma vareta, vai ter ali por uma fração ali, que a gente nem vai conseguir perceber, não vai ter sombra ao meio-dia. Tá? Então, ó, sabemos que às 9 a sombra será projetada para o oeste? Vai, porque o Sol está a leste, a sombra vai estar do outro lado. O Sol vai estar aqui, ó, sombra do leste, verdade. E será maior que ao meio-dia, quando não haverá sombra. Correto, é a letra A, gente. Mas vamos ver aqui porque as outras estão erradas. B. Às 12 horas, a sombra será projetada para o norte. Não, não vai. Não tem sombra ao meio-dia. Às 15 horas, a sombra será projetada para o leste. 15 horas já passou do meio-dia, então o Sol já está a oeste. Está aqui, a oeste. Então, sim, a sombra vai para leste. E será menor do que ao meio-dia. Não, não tem como sombra ser menor do que a sombra do meio-dia, porque não tem sombra no meio-dia. D. Às 12 horas, a sombra será projetada para oeste. Não, não tem sombra ao meio-dia. E será maior do que às 9. Não, impossível. Às 9 não haverá sombra. Não, tem sombra sim às 9 horas. E às 15 horas, a sombra será projetada para o oeste. Já está errado. 15 horas, o Sol que está a oeste. Então, a sombra fica para leste. Será menor que o meio-dia? Não. Meio-dia não tem sombra. E 10, mais uma questão aqui adaptada. A gente falou por meio do assunto, né, literalmente por meio do meio técnico científico informacional, a gente começou a falar um pouquinho da globalização, né? E, bom, a respeito da globalização, né, e é bem simples, ela está falando da definição de globalização, basicamente, né, e de alguns conceitos básicos. Com a globalização, as relações de intercâmbio se intensificaram. Sim, verdade. Levando a uma diminuição da concorrência entre lugares, cidades e países que disputam os investimentos estrangeiros. Não, está errado essa segunda parte. Há um aumento dessa concorrência. Os países aí subdesenvolvidos fazem de tudo para atrair as grandes empresas. Diminui imposto, diminui salário mínimo, flexibiliza a lei ambiental, né? Entre os estados, a gente vê isso também, estados que diminuem os impostos, né? A gente chama de guerra fiscal. Se falava muito isso, a São Paulo perdeu muitas empresas, porque outros estados fizeram lá de tudo, né? Abriram mão aí da carga tributária para atrair essas empresas. Então, está errada a A, tá? Essa concorrência ela aumenta, ela não diminui. B. Os fluxos de mercadorias, capitais e informações diminuíram no mundo globalizado. Não, eles aumentaram. A gente viu isso através de várias imagens, mapas, informações, vídeos, intensificando o poder dos estados sobre as suas economias nacionais. Não, também, tá? Aqui é uma coisa mais complexa, né? Vai depender de onde, quando.
né? Pode ter algum momento, sim, que um determinado Estado pode aumentar o seu poder aí sobre a economia, mas a tendência no período aí neoliberal é não é a intensificação do poder dos Estados sobre suas economias, mas sim do poder privado. A resposta da outra lá era que era alguém perguntou aí, então. Beleza. 10. Estamos aqui. Letra C. O processo de globalização não é somente caracterizado pela intensificação das relações transfronteiriças e globais. Transfronteiriças aí que atravessa fronteiras. E globais, sim, tudo isso está se intensificando, é verdade. Mas também pela diminuição das desigualdades entre lugares e países, uma vez que todos partilham igualmente dos avanços da tecnologia. Não, né, gente? Só lembrar daquele gráfico lá, os nigerianos trabalhando 33 horas e 42 minutos para pagar a internet e o canadense trabalhando 7 minutos para fazer a mesma coisa. Por isso que o sociólogo canadense McLuhan fala da aldeia global. 7 minutinhos ele paga a internet dele, então tá tudo maravilhoso para ele, né? D. Caracterizam a globalização, entre outros fatores, a maior dificuldade do estabelecimento de fluxos transfronteiriços de capitais e mercadorias e a diminuição da integração política e econômica mundial. Não, está tudo ali ao contrário. Não tem maior dificuldade no estabelecimento desses fluxos. Eles, capitais e mercadorias, né, e informação cada vez menos conhecem fronteiras. As pessoas sim conhecem fronteiras, as pessoas não conseguem viajar livremente, mas o capital, os bens, isso aí cada vez menos reconhece fronteiras. Diminuição da integração política e econômica mundial, não, é aumento. Gente, me lembra, não é a integração do Criança Esperança, gente. Integração é um termo neutro, pode ser bom, pode ser ruim, tá? No caso da integração da globalização, ela é desigual. Para o Milton Santos, chega a ser perversa. Tudo bem? E as redes que sustentam os fluxos comerciais transnacionais também podem dar suporte aos circuitos informais de lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e de atuação do narcotráfico internacional. Quando a gente chegar mais para o fim do ano, vão ter mais alternativas dentro de cada questão que vocês vão ter certeza se estão certas ou erradas. Esse é um tema que a gente não falou muito ainda. A gente ainda vai falar de geografia econômica e tudo mais, tá? Mas essa que está correta. A gente já sabe que as outras estão, tenho certeza que todas as outras estão erradas. A última, se ficar em dúvida, confia, meu, confia. Vai pela eliminação. Mas, gente, aqui é também uma constatação lógica do mundo que a gente vive. Tenho certeza que vocês também não nasceram ontem e sabem aí que muito do que a gente conhece aí da economia oficial, dos estados, as grandes empresas, também sim dão suporte a circuitos informais de lavagem de dinheiro, paraísos fiscais e de atuação do narcotráfico internacional. Bem, quem sem consciência ainda acha hoje que é pegando o garotinho ali na favela, o famoso aviãozinho que a gente vai, nossa, acabar com o tráfico, né? Não, né, gente? Claro que não. Imagina o dia que, né, nossa, foi anunciado, pegaram o último bandido do mundo e, nossa, acabou, erradicou. Não, gente, isso não vai acontecer, né? Galera, esse foi o nosso simulado. Eu gosto de fazendo aí, bonitinho, devagarzinho, dando essas dicas aí de como responder as questões. Em geografia, em história, vocês vão reparar isso muito também. Dá para errar a questão que você domina o assunto, dá para acertar a questão que você não domina. Depende de como você cria a sua estratégia para responder a pergunta, tá? Gente, primeira fase dos vestibulares, múltipla escolha, meu, a gente vai chegar no final do ano fera, tá? Porque múltipla escolha, gente, sério, tem muita mãe aqui que ajuda muito a gente a responder, tá? Certo. Agora, galera, hoje e mais no nosso próximo encontro e provavelmente até durante mais um ainda, a gente vai se desdobrar aqui, vai se desenvolver nos assuntos relacionados aí ao que a gente chama de geologia, tá? Entender a estrutura da Terra, entender como é que surgiu esse bolotão que a gente vive,
as camadas da Terra, placas tectônicas, teoria da deriva continental, vamos entender a estrutura geológica do Brasil, vamos começar a entrar no conteúdo de rochas, aí a gente vai entender muito mais fácil aí depois também solos, relevo, e esse acho que é o conteúdo mais adequado para a gente ver com menos pressa, tá? A gente vendo tranquilo, eu gosto de introduzir o tema aí de um modo bem tranquilo, mais conceitual do que tacar um monte de tabela, número para vocês ficarem decorando aí. Não é assim que a gente vai compreender esses assuntos, tá? Então, vamos lá. E, gente, fica à vontade para interromper, falar, se estiver indo rápido, uma coisa que vocês não entenderam, vocês já sabem, né? E aí, gente, eu vou mandar aí o material para vocês. O de hoje ele está um pouquinho diferente. Tem aqui vocês vão ver, porque esses slides a gente vai utilizá-los durante algumas aulas. A gente vai revisitá-los, usar alguns outros materiais. Mas eu vou mandar para vocês aí tudinho ao longo do fim de semana. Então, gente, hoje, cara, eu vou preferir aumentar o zoom do que ficar. Bom, aliás, fazer o seguinte, deixa eu abrir o PDF que eu consigo pôr em tela cheia sem travar. Aí vai ser mais tranquilo. Gente, vocês nesse assunto, assim, falando um pouquinho particularmente sobre as camadas da Terra, vocês lembram disso, sim? É algo que vocês tenham familiarizados ou pouco ou zero? Vocês lembram um pouco disso? Não lembro, professor. Certo. Assim que eu gosto, que a gente vê assim, do zero, sem vícios, tá, de aprendizagem. Tô brincando, a gente vai ter quem aí lembre também, vai ter quem lembre um pouquinho, quem lembre um pouco mais. Só para saber, é um dos elementos, né, que a gente vai ver aqui hoje. Então, espera aí que agora eu acho que vai voltar aqui. Não, meu filho, não é esse. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar aí da chamada estrutura geológica da Terra. Mas vocês já devem ter visto em biologia um termo que se chama aí, né, esses termos que terminam com esfera, né, no final. Por exemplo, aí, biosfera, né? Então a gente pega tudo, qualquer manifestação de vida na Terra, desde uma minhoca, um protozoário, uma bactéria, um urubu, uma samambaia, tudo está na biosfera. Tem vários exemplos disso, né? Esses termos terminam com esfera. É como se a gente fosse, mas é como se fosse, tá, gente? Como se a gente fosse usar o termo, é como se a gente estivesse regionalizando algo, né? A gente pega e agrupa um monte de coisas sobre um determinado critério. No caso de hoje, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o que a gente chama de geosfera. O que é geosfera, gente? É do chão para baixo. A gente não está falando de atmosfera quando fala de geosfera. Tá? A gente não está falando aí de toda essa camada gasosa, que também é dividida em várias partes, até chegar lá no espaço sideral. A gente vai falar também de atmosfera, mas em outros conteúdos, principalmente climatologia. Aqui, nas próximas aulas, a gente vai falar da geosfera, tá? Porque, né? Lembra, antigamente a geografia era a ciência que estudava a superfície terrestre, mas isso é uma definição antiga, né? Hoje a gente estuda aí bem mais do que a superfície terrestre. E aí a gente vive aí numa imensidão. Não é que a gente não é nada, né, gente? Não somos importantes, especiais, queridos, maravilhosos, mas perto da imensidão do universo a gente não é nada. A gente é muito especial porque a gente faz parte dessa coisa imensa, né? Nós nos fazemos especiais porque nós estamos conectados, né? Isolados, nada, não dá nem para deslumbrar nada, nem no planeta, imagina no universo, né? Eu fico pensando naquela vídeo que a gente viu que trabalha as escalas, né? Que sai do olho da moça, vai lá para 10 bilhões de anos-luz, né? E aí, gente, de acordo aí com a chamada
teoria do Big Bang, muita gente adora aquela série, né? Big Bang Theory. É sobre essa teoria. De acordo com essa teoria, aí, os estudos mais recentes, o universo possui cerca de 13,8 bilhões de anos, gente. Bilhões. Lembra lá do Jeff Bezos, gente? Bilhão é 1 milhão, gente. É uma escala aí de tempo absurda, né? Foge da nossa compreensão. Né? E o planeta já é uma criancinha aí de 4,6 bilhões de anos. Isso aí às vezes aparece 4,4, 4,5. O número mais assim exato que acaba aparecendo geralmente é 4,54. Mas tem um pouquinho de divergências aí também. Por isso que às vezes aparece 4,6, 4,5. Mas não é isso que vai fazer ninguém errar. Tem uma questão, nunca vai ter uma pegadinha aí dessa, tá? E como é que se marca essa datação, gente? A gente estuda o passado do planeta, de quando a gente não existia, de quando não tinha ser humano. Pensa que, gente, durante 97% da vida humana nem tinha escrita. Então, nem da nossa própria existência a gente consegue assim, ter registros, né, com linguagem, com escrita. Imagina de quando a gente não existia. Isso é estudado por meio principalmente de fósseis e rochas, né, são os nossos arquivos naturais. A gente tem que estudar aí realmente os materiais que compõem o planeta para estudar o passado dele. Né? E eles vão registrando aí todas essas transformações aí que a Terra passou. Tá? E aí, só para a gente ter uma noção aí também de escala, por mais que na superfície terrestre a gente tenha mais água, 70% água, a gente vai ver isso aí no nosso conteúdo de climatologia também, e de hidrografia, enfim, outros, mas isso é só na superfície. Quando a gente pega o planeta como um todo, né, desde lá do centro até a superfície, quando a gente fala da geosfera como um todo, ela tem muito mais rocha do que ar ou água. Tá? Rocha aqui a gente está incluindo as camadas internas, o magma. Tá? O magma é rocha em formato pastoso, né, em estado pastoso, porque está muito quente. Mas tem muito mais do que ar e muito mais do que água. Na superfície é que vai ter mais água. É por isso que a gente chama de planeta Terra, basicamente. E aí, ó, agora, só se vocês relembrarem rapidinho aí desse formato aí do nosso campo magnético, né, da nossa geodésia. Aí agora, gente, a gente vai dar uma olhadinha um pouco nas origens disso tudo. Por quê? Quando a gente entende um pouco mais os primórdios do planeta e como é que era a composição dele, como é que ele surgiu, fica mais fácil para a gente entender por que ele é dividido aqui em camadas. Por que tem essas camadas? O que é isso? Tem que decorar essa coisa toda. Não, a gente vai decorar, a gente vai entender, a gente vai entender. A gente vai entender como é que essas camadas foram se formando. Sempre teve camadas assim? Já adianto para vocês que não. No começo não tinha muito camada, era tudo uma bagunça só. Então, eu separei aqui um materialzinho para a gente dar uma olhada. E a gente vai aos poucos entender alguns desses outros termos que terminam aí com esfera, né? Como está aí no livro de vocês, né? O livro de vocês, ele está acho que é no finalzinho da página 5, né? Que está falando das camadas da Terra, página 6, 7, 8. A gente vai perpassar esses conteúdos nas próximas aulas, tá? A gente vai ver uma coisa de cada vez, não exatamente na ordem que está aí, mas a gente vai entender algumas dessas esferas de uma vez. Uma eu já adianto para vocês, tá? Quando a gente fala de manto superior mais crosta, a gente chama isso de litosfera. E tem um motivo. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha aí como é que o nosso querido bolotão surgiu. Espera aí que eu não sei se eu partilhei como vídeo aqui. Agora vai.
Por mais de 4 bilhões e meio de anos, a Terra foi destruída, incendiada, dividida e devastada. Estes eventos fenomenais esculpiram o nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. Terra, um planeta fascinante. Entender a tumultuada história da Terra é como ler uma intrincada história de detetives. A Terra é diferente de qualquer outro planeta. Sua agitada superfície está mudando constantemente, destruindo as evidências do passado. Mas se soubermos onde procurar, as pistas ainda estão lá. I'm going to attempt to scoop a tunnel of molten lava. It'll be extremely hot. We have to worry about gases, and we have to worry about breakouts near the edge of the pond. The Atlantic Ocean owes its very existence to the geological violence that took place 135. Depois a gente vai avançar mais aí na origem de oceanos e tudo mais, a gente vai ver isso mais para frente. Mas você vê os caras coletando lava ali, né? Porque precisa fazer isso para a gente estudar o que está dentro do planeta. A lava está vindo lá de dentro, né? O magma, né? Que é essa pasta que fica aí abaixo da crosta, quando ela sai para a superfície, ela muda de nome, ela passa a virar lava. E aí, gente, depois a gente vai entender melhor como é que essas camadas vão se formando. A gente vai entender que o material, né, o aparente, assim, o visual do material que compõe aqui o manto, isso era o que predominava antes, mesmo na nossa superfície, tá? E a gente vai, aos poucos, começar a entender melhor essa tabelinha aqui. Como é que ela funciona, que critérios são utilizados aí, tá? Mas deixa eu colocar ali no... Botar na tela cheia aqui, peraí. Gente, a gente não precisa ficar decorando essa tabelinha aqui, lembrar de cor isso aqui agora, assim. A gente vai passar a entender uma parte dela, a gente vai entender alguns desses nomes. Agora, o mais importante é o quê? Entender o critério primordial que faz haver essa divisão aqui, ó. Que critério é utilizado para fazer essa divisão? Senão não teria divisão, né? Como é que é inventar esses nomes aí do nada? Gente, basicamente, o critério é o quê? Os diferentes tipos de manifestação de vida aí, mais prevalecentes em cada uma dessas etapas. Vocês estão vendo que elas são etapas aí, né? Éon, né? O maior unidade de medida aqui nessa escala de tempo, menor que ela era, período e a época, né? E para muitos tem mais uma época aí que seria que a gente viveria atualmente, né? O antropoceno, o ser humano influenciando tanto no planeta que já estaremos numa nova era geológica por conta disso, né? Antropo vem aí de humano. Com o tempo a gente vai entender um pouco melhor isso. E vai ser importante, né, saber assim, porque depois pode ter questão, ou mesmo na profissão de vocês, né? Em de repente, em qual período, em qual época surgiram determinados elementos minerais, né? E aí isso influencia de repente numa profundidade de perfuração, porque você vai achar um petróleo, tá? Porque basicamente, gente, ó, o planeta vai guardando a sua história de um modo ou de outro, né? E quanto mais aí enterrada ela tiver, mais antiga ela vai acabar sendo, né? Mais ou menos assim, né? Que acaba funcionando. Eu vou até mostrar uma outra imagem aqui para vocês que ela é mais natural, vamos dizer assim. Acho que é um bom exemplo. Que é uma rocha, basicamente, que nela a gente consegue ver isso inteiro. Com o tempo, né, como eu falei, a gente vai memorizar aí algumas dessas etapas aí. Deixa eu só pegar aqui, ó. Então, ó, esse é um exemplo de rocha que nela inteira a gente consegue ver aí diversas essas etapas. Isso é feito por estudos muito aprofundados, entendendo a composição química, o desgaste,
né? A proporção de determinados elementos e muitas outras coisas, tá? Resquícios orgânicos, muitas outras evidências. Então, muitas áreas da ciência diferentes têm que se combinar para estudar um negócio desse. É arqueologia, biologia, geografia, geologia, são muitas, né? E várias das sub-áreas de cada uma dessas disciplinas. É difícil estudar isso daí mesmo, mas é bem interessante. E aí, gente, para a gente fixando que as rochas, os fósseis, isso são os nossos arquivos naturais, tá? É isso que a gente consegue, é isso que a gente tem à mão para estudar de onde a gente veio, tá? Separei aqui mais um trechinho para a gente olhar um pouco mais dessa origem. Como é que eram as coisas no início do planeta e por que que é 4,54 bilhões de anos? Mas qual é o critério? Do nada surgiu um planeta ou a partir de que momento a gente está considerando, né, essa origem? A gente vai ver isso aqui agora. Nossa jornada começa quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Ó, essa aqui é a coisa para já pegar, ó. Aqui a gente começa a falar do contexto do planeta, vários elementos que vão formar o planeta, eles vão começar a se juntar aí, uma poeira cósmica, mas não é aí que a gente data a origem, tá? Já vai aparecer aí. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra. Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Que eu vim de uma rocha, Jean, Um dos, pelo menos, 100 planetas que orbitam o Sol. Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com o inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar, somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que, se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Então, basicamente, a gente começou a surgir a partir dessa grande bola aí de fogo, gente, tá? Né? Essa poeira cósmica que foi se juntando, formando rocha,
e depois ela ficou a altíssima temperatura, e ficou durante muito tempo assim. A maior parte do planeta foi nessa situação aí que vocês viram, tá? Com o tempo, ele foi se resfriando. E quanto mais aí se está longe do núcleo, mais frio foi ficando, tá? Mas o interior da Terra, visualmente, parece aí muito com isso daí. Por mais que a gente não possa ver, né? A gente não consegue penetrar lá. Por isso que está o cara lá enfiando a pá lá na lava, para tentar estudar um pouco do que está lá dentro. Mas essa é a nossa origem. A gente veio de poeira, que virou rocha, magma, depois começou a virar rocha de novo e foi dar na gente aí, foi dar no Brasil de Bolsonaro, de 2021. Tudo bem? Começou tudo aí, ó. Não tinha um indício já que ia dar errado, gente? Olha isso aí. Já tinha um certo indício, né, que ia dar alguma coisa errada no caminho. Beleza. E aí, né, essas camadas vão se resfriando, né? Por isso que começam a se formar, então, essas camadas, tá? E a gente costuma dividi-las aí, tá vendo aqui, ó, às vezes já começa a falar das esferas aí, nas diferentes camadas da atmosfera. A gente vai ver mais para frente, o conteúdo bem legal e também entender o clima. Mas hoje é geosfera, é crosta para baixo, tá? E, ó, lembra que eu falei que crosta mais manto superior também formam um conjunto só? Ah, então é por isso que na geografia, conjuntos de objetos, de ações, gente, percebam que tudo que a gente está vendo é uma recombinação daquele conceito inicial de espaço, né? E a gente vai ver por que é muito importante a gente entender a dinâmica da crosta com a do manto superior, tá? Elas duas juntas formam o que a gente chama de litosfera, como está aqui, ó, no canto superior aqui direito, tá? Nossa litosfera. E aqui, ó, depois também dá para olhar com mais detalhes, tem as descontinuidades que aparecem no livro de vocês também. Só para vocês terem uma ideia, uma descontinuidade e tal, é uma hora que, né, a camada ali ela não continua sendo mais como ela era, né? É uma zona de transição. Não é que você anda 1 milímetro para frente, muda tudo, vira uma nova camada 100%, que nem camadas de um bolo. Não, tem transição. É que nem quando a gente estuda também os biomas, né, as faixas de transição. A gente está saindo da Amazônia para o Pantanal, a gente meio que vai vendo a transformação aos poucos, né? Não é de uma vez só. Nas camadas isso também ocorre, tá? E já para vocês fixarem também isso que a gente vai aí ver mais vezes aqui, lá dentro o núcleo interno, né, que também a gente vai ver, ele é dividido também em núcleo interno e externo, o manto é dividido em manto interno e externo, e o núcleo interno, por mais que seja a temperatura altíssima, lá no núcleo interno é sólido. Ele não está lá derretendo, tá? Ferro mais níquel sólidos. E a gente vai entender também um pouco melhor por que que existe uma teoria aí muito conhecida e muito predominante para entender o mundo que a gente vive, que a gente chama aí de teoria das placas tectônicas, né? Vocês se lembram um pouco disso? Vocês têm uma noção do que são placas tectônicas e o tectonismo? Basicamente, o tectonismo vai resultar tudo que a gente vive hoje, né? Então, ó, aí tem uma divisão nessas placas tectônicas, a gente vai entender com mais detalhe o que elas são, tá? Porque essa crosta, gente, que está aí cobrindo o planeta, essa camada que já se resfriou, ela não é estável. Até porque a pressão de dentro do planeta é muito grande, é enorme. Ela é cheia de rachaduras, na verdade. Ela não é contínua. Ela é um aglomerado de placas, tá? Lembra um pouco conceitualmente de ser uma bola de futebol, com os gomos, né? Com a diferença que não está ali tudo na mesma altura, tudo bonitinho, encaixadinho, não. Tá uma bagunça absurda aí, né? Por isso que tem aí um monte de coisa que a gente vai ver, os vulcões, os terremotos, né? O mundo que a gente vive é moldado por essa relação aí de crosta e magma, gente. Por mais que, nossa, que coisa esquisita, né? Nossa, hoje eu fiquei pensando muito nisso, né? Relação do magma com a crosta vai dar em enorme parte das transformações que a gente observa na superfície, tá? A gente vai agora olhar aqui um materialzinho para ver um pouco mais sobre essas camadas.
Magma, perguntaram aqui, né? Magma se resfria e vira rocha, que é a crosta? Exatamente. Tá? E a gente vai ver daqui a um tempinho as rochas, os diferentes tipos de rochas. A primeira que se formou é essa. Tá? A primeira camada que se forma deu nas rochas que a gente chama de primárias. Rochas magmáticas, porque vieram do magma. Tá? O magma, né, quando sai para a superfície, a gente chama de lava, né? Só que ele se resfria. Por isso que os vulcões, a gente vai ver também mais sobre vulcões, mas por isso que os vulcões têm aquela montanha ali lateralmente. A lava vai saindo e vai formando rocha. Tudo bem? Então a gente veio tudo do magma que se resfriou e virou nós. É exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu. Vamos ver agora um pouquinho melhor sobre essa formação das camadas. Eu separei 2 materiais aqui curtinhos. Cada um usa uma linguagem um pouquinho diferente da outra. Os 2 são bem facinhos de entender, mas caso alguém não entenda muito bem tem o outro aqui que é facinho também. Não é. Durante muito tempo, se acreditou que o interior do planeta Terra era um grande corpo maciço formado por rochas. Com o avanço da ciência, descobrimos que somente a camada mais externa possui essa característica. O nosso planeta tem uma configuração interna em camadas, que são classificadas com base em seus aspectos físicos e químicos. A crosta terrestre é a parte que enxergamos, uma espécie de casca do planeta, com uma espessura que vai de 5 a 70 quilômetros. A crosta terrestre não é igual em toda a extensão da Terra. Nas camadas mais profundas, ela é fragmentada em diversas partes que se movimentam e interagem. Então, isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Essa camada é como se fosse um bolo, tudo certinho aqui, retinho. Isso aqui é para a gente entender, mas é uma bagunça lá embaixo, tá? São as placas tectônicas, responsáveis pelo deslocamento dos continentes, pela formação de montanhas e planaltos. As placas tectônicas também podem desencadear terremotos e tsunamis. Abaixo da crosta terrestre está o que chamamos de manto. O manto é uma camada que tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura. Ele separa a crosta da parte mais profunda da Terra, que é o núcleo. É a maior camada do interior da Terra. É também no manto que está o magma, uma substância mineral pastosa muito, mas muito quente. O magma chega a temperaturas de até 1.200 graus Celsius. Aproximando-se do centro da Terra está o núcleo. O núcleo é formado por uma gigantesca bola, com um raio de 3.500 quilômetros. É formado por um material denso, rico em ferro e níquel. E está dividido em 2 partes, o núcleo interno e o externo. O núcleo externo é mais fluido e o interno é sólido. O núcleo interno está distante da crosta cerca de 6.370 quilômetros. Nele, a pressão é extremamente alta e a temperatura pode chegar a 6.000 graus. Cerca de 6.370 quilômetros. Nele, a pressão é extremamente alta e a temperatura pode chegar a 6.000 graus. Já termina de ver esse daqui, mas basicamente ele vai conceituando aí as camadas da Terra também, tá? Deixa eu pegar o outro aqui que a gente já ia ver. A geosfera. Nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta.
Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes, o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das... Então, gente, para a gente ir fixando aí essas camadas, tá? Mas agora, né, por que né, eu insisti um pouco nessa relação existente entre a crosta e o manto superior? A gente vai ver agora um pouquinho como é que funciona essa relação. Como é que esse manto superior influencia na nossa crosta, né, e como a gente está aqui numa realidade muito mais fluida do que a gente imagina, né? Então, a gente vai entender um pouco agora algo que de nome às vezes parece difícil, mas a gente vai ver que é muito fácil. Eu aproveito para apresentar mais um canal interessante para vocês olharem. Esse eu acho legal, porque ele traz uma linguagem bem tranquila de entender. O canal As Geógrafas, aí no Instagram. E aí, elas estão falando aqui sobre as placas tectônicas, mais corrente de convecção. O que é isso? A gente vai entender aqui já já. Primeiro, o que elas são, né, gente? Então, como a gente está vendo, são enormes blocos, né, que aí compõem, né, fazem parte da camada sólida externa do planeta, a crosta terrestre. A gente não vive numa crosta inteira contínua, tá? Ela é um ajuntamento de placas. E elas estão ali paradinhas? Não. Uma colide com a outra, uma afasta da outra, uma entra embaixo da outra, tá? Até um caos completo, né, lá embaixo. São essas placas que sustentam os continentes e os oceanos. E toda essa movimentação que ocorre são conduzidas pelas chamadas correntes de convecção. Mas o que são elas? Vamos lá. As correntes de convecção, gente, dizem respeito a essa movimentação do magma, tá? É como ele se move. Também conhecida como célula convectiva do magma. Mas o nome usual aí que a gente conhece são as correntes de convecção. Movimento que o magma faz no manto terrestre. E eu acho esse exemplo aqui ótimo, tá? Comparar com uma panela fervendo, com água. Então, vamos olhar primeiro a panela fervendo. A panela está ali fervendo, a parte mais quente é a parte de baixo, né? É onde está a boca ali do fogo. Então, é a primeira parte que esquenta. Essa água esquenta, ela começa a mudar também de estado físico, ela começa a virar vapor, começa a ficar menos densa, e aí o que ela acaba fazendo? Essa água muito quente, ela começa a subir.
ela começa a subir, às vezes em formato de bolhas, né? Porque ela está mais densa que o resto da água. Só que quando ela vai subindo, ela vai perdendo o contato com esse calor. Então, uma parte dela evapora e vai embora, mas uma parte dela dá tempo dela ir se resfriando. Chegar aqui em cima, ela já está mais fria. E aí já tem água lá embaixo que está mais quente que ela. Essa água mais quente vem e sobe no lugar dela. E essa água vai e desce de novo. E fica essa relação completamente inconstante de densidades e de temperaturas. Tá? Depois, quando a gente for entender correntes marítimas, massas de ar, né? Quando uma massa de ar encontra outra, é uma massa quente com uma massa fria, a tendência vai ser a massa fria para cima, porque ela é menos densa. Tá? E isso vai fazendo essa movimentação toda aí na panela. Né? Se você colocar uma tampa de panela em cima meio frouxa, você vai ver ela começa a balançar toda ali por causa da pressão. E ela vai balançar menos se você abrir um pouquinho, né? Porque você vai liberar um pouco dessa pressão. É o que os vulcões fazem, né? Basicamente. E aí na direita essa comparação, né? Por que a gente está usando essa panela aí com água fervendo? Aí à direita a gente está vendo essa interação entre a crosta e o manto superior. Gente, quanto mais próximo do núcleo, mais quente. É que nem a panela ali com fogo. O magma aí abaixo é o que está mais quente de todos. Tá? Ele está muito, muito quente, muito quente. E aí ele começa a subir, tá? Porque ele vai ficando menos denso. Só que ele vai subindo e vai resfriando. De novo, vai ficando mais denso e aí ele vai sendo substituído pelo magma que está esquentando lá embaixo de novo. E isso tudo vai fazendo essa bagunça. E aí tá vendo? Aqui tem um pequeno buraquinho aqui, uma pequena fendinha sem crosta. Qualquer espaço sem crosta, a lava vai querer sair, né? O magma vai querer sair, né? Em lava, tá? Porque essa pressão é constante. Qualquer furinho que tiver, ele vai querer sair, tá? Mas essas são as correntes de convecção. Deu para sacar isso aqui, gente? Basicamente, que tem uma relação dessas densidades. Esquenta, né? Fica menos denso, vai lá para cima, né? E isso daí vai criando toda essa movimentação. Deu para sacar esse pedaço aí? O que são as nossas correntes de convecção? Ou querem que eu explique novamente? Camada rochosa, que é a litosfera, e está em constante movimento, convecção. E esse movimento feito pelo magma, é isso? Exatamente. Exatamente. Nós estamos boiando aí em cima de magma, estamos boiando em cima de correntes de convecção. Tá? Isso é constante, não para o tempo inteiro. Tá? E aí, aqui só está escrito um pouco em outras palavras, né? Os materiais mais quentes das porções mais profundas do manto são levados para próxima da base da crosta terrestre. Vai lá embaixo, né? Ela vai se movimentar e vai lá ficar empurrando a parte de baixo da crosta. Ao chegar lá, perdem calor, porque vai ficando mais longe do núcleo, né? E aí descem, por conta dessas relações aí de densidade. E esse é um movimento cíclico, ele não para. Vai pressionando, né, o material magmático, o magma vai pressionando essa parte inferior das placas, fazendo elas se movimentarem. Tá? E aí, ó, de novo, aí os limites entre as placas tectônicas. Tá? Isso aí não fica paradinho, gente. Isso daí tá uma bagunça completa e constante o tempo inteiro. Os limites dos continentes não coincidem necessariamente com os limites das placas. Tá? Alguns coincidem em parte. Então, ó, o oeste do nosso continente é uma junção de placas, placa de Nazca e placa sul-americana. A placa sul-americana fica subindo na placa de Nazca, por isso que a gente tem a Cordilheira dos Andes aqui. A gente já vai ver por que isso acontece. A cordilheira a gente também chama de dobramento moderno. Tá? As placas ficam se dobrando aí por conta do choque. Tá vendo as flechinhas se aproximando? Aqui é choque. Olha essa outra aqui, ó. No meio do Atlântico Sul, entre Brasil e a África, as placas estão se afastando. Tá? Esses continentes estão se afastando. Um dia, acredita-se que eles já estiveram unidos, colados, é a teoria da deriva continental. Acho que a gente vai acabar vendo na próxima aula. Né? Agora a gente está em afastamento. E aí o que acontece? Essa fenda, a lava fica saindo ali, tem vulcão embaixo do oceano. A gente vai ver o que acontece. E só para vocês terem uma noção, um dos movimentos que ocorre entre as placas tectônicas ocorre quando há esse limite divergente, tá? Esse é bem fácil de entender, é quando as placas estão se afastando uma em relação à outra. É como
nesse exemplo aqui, ó, daqui do meio do Oceano Atlântico, lá no Atlântico Norte também. Estão se afastando, tá? Quando isso acontece, a gente chama de limite divergente, tá? É quando há uma divergência. Se já não teve uma divergência com o seu cônjuge, se tiveram que se afastar, é isso que acontece com as placas tectônicas divergentes, elas se afastam, tá? E aí o que acontece? Só que elas vão se afastando... Celsius. Eita, peraí. Por O vidinho tinha travado e voltou aqui do nada, peraí. Então, gente, ó, aqui tá bem o limite da placa, ó. Tá vendo que tem uma... Parece um triângulozinho aqui, ó. Aqui é a junção da placa, essas placas estão se afastando. A lava vai entrando, é o magma, né? Vai entrando aqui, vai preenchendo, né? E ele vai resfriando, vai formando rocha. Por isso que tem, lá no fundo do Oceano Atlântico, tem uma baita de uma cicatriz, tem uma cordilheira lá embaixo, tá? Uma cordilheira, que nem a Cordilheira de Himalaya, tem lá no fundão, no assoalho do oceano. A gente chama de cordilheira mesoceânica. Foi descobrindo a existência de, né, fenômenos como esse que se criou a teoria das placas tectônicas, tá? Então, ó, elas vão se afastando, a lava vai entrando lá, o magma, né? De vez em quando ele espirra como lava lá, sim. Tá? Então, é como está escrito aí, ó, no meio do Oceano Atlântico, no limite entre as placas americana e africana, há uma abertura na litosfera. Aqui, ó, esse conjunto de manto superior e crosta. Faz o assoalho oceânico movimentar-se. Esse assoalho aqui, ó, é o que está embaixo aqui dessa massa de água. Isso faz com que o magma, ainda mais em contato com a água, né, e bem no fundo ainda a água está fria, o magma pega e resfria e vira rocha, quase que na hora, quase instantâneo. Tem umas imagens impressionantes disso, né? Nas próximas aulas a gente vai ver mais. E aí, né, essa cicatriz, tá, essa cordilheira vai se formando. Então, ó, aqui no limite dessas placas, a sul-americana e africana e placa norte-americana e euroasiática, tem uma baita de uma cicatriz aqui profunda. Tudo bem? A gente vai ver ela com mais detalhes aqui, com mais alguns elementos. A gente vai ver de mais para frente esses outros movimentos. Eu gosto de fixar primeiro esse aí, das placas aí que se afastam umas das outras. Mas existem outros também, que a gente vai ver com mais detalhes. Então, só para vocês terem aqui uma noção, existe o limite transformante, existe o limite convergente, tá? A gente está começando aqui pelo divergente. As placas vão se afastando, o magma vai ali penetrando, formando ali, né? Ela vai ampliando essa litosfera, tá? Com essa dorsal mesoceânica. Tá tranquilo até aí, gente? Tá dando para pegar legal. Depois eu vou mandar para vocês uma série aqui, que eu vou fazer essa curadoria, eu vou marcando minutagens aí de materiais que vão trazendo elementos visuais aí, que vão facilitando bastante o entendimento de vocês, tudo bem? Gente, só para confirmar como a gente vai tendo essas mudanças aí de horário, a nossa aula ela chega até às 23. Deixa eu abrir o horário aqui de novo. É até 10h45, professor. Até 10h45. É a última, né, que vocês têm hoje. Beleza. Gente, só para a gente dar uma olhada aqui mais... Talvez alguns não tenham entendido tão bem dessa relação de... Como é que eu posso dizer? É difícil a gente, quando a gente tá aqui em cima, né, da superfície, a gente não tá vendo essa bagunça toda ali no subsolo, a gente acaba não tendo essa noção de que o tempo todo as coisas estão se transformando, né? Certamente vocês devem ter aí na frente da casa de vocês alguma formação geológica, alguma coisa aí perto, um morro, né? Alguma coisa assim que você olha e fala, não é possível que isso está se transformando. Desde o dia que eu nasci, isso aí estava parado. Só que é muito lento para a nossa percepção, para a nossa escala de tempo, para o olhar que o ser humano consegue desenvolver,
realmente não dá para ver nada, mas porque a gente tinha um grãozinho ali. E aí, vamos dar uma olhada aqui, a gente olhar melhor aí essas são as placas tectônicas. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. Olha, gente, olha esse movimento. Vou deixar até um pouco sem o áudio aqui, ó. Ó, a lava vai empurrando, ó. É como se fosse dois rolos, né, que vão meio que girando e se afastando, tá? E fecha o buraco. Esse é o caso do limite divergente, tá? Que é no caso aí da cordilheira meso-oceânica aí no fundo do Oceano Atlântico. Entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. E principalmente nas bordas delas. Eu gosto desse trechinho aí, ó, porque isso aqui é uma boa noção do que está rolando, né? Lá embaixo. Tá o tempo todo ali tudo em ebulição. Aqui tem outro exemplo também, ó. Alguns pesquisadores acreditam que esse pedação aqui da África, daqui a alguns milhões de anos, ele vai se soltar. Aqui a gente chama de Vale da Fenda. Acho que vocês talvez vejam alguma coisa em história sobre isso, porque acredita-se que o ser humano surgiu em algum ponto dessa fenda, né? Do Vale da Fenda. Por mais que tenham aqui uns fósseis que acharam no Marrocos, né? Aqui perto da Europa. Tá?
Mas é isso, a gente precisa lembrar bastante que a nossa crosta ela não é contínua, gente. A gente está em cima de placas. Que a gente não tem muito a gente não sente muitos efeitos no Brasil. É mais complexo do que simplesmente o que eu vou falar, mas nós no Brasil não tem encontro de placas, tá? É mais complexo do que isso, mas a gente está longe do encontro das placas. Quer dizer que não, só que assim, não é que não tem terremoto, não tem abalo sísmico. Gente, tem abalo sísmico todo dia. Milhares, é que a gente não sente, tá? Os sismógrafos, que são os aparelhos aí que captam os abalos sísmicos, tá? Sismo é terremoto, tá? É tremor. Tá ocorrendo o tempo inteiro. Esses exemplos aí de computação gráfica aí que apareceram aqui no nosso meio técnico, isso está acontecendo o tempo inteiro, em tipo em milhões de pontos ao mesmo tempo no globo, tá? E isso vai transformando o tempo todo o planeta, o tempo inteirinho. Eu vou mostrar para vocês mais umas imagens da Islândia que eu separei aqui, porque ela é um exemplo, ela é uma ilha que está no meio da dorsal. Ela está bem lá no meio da dorsal, só que é um pedaço da dorsal que tem várias fendas, então a lava acaba escapando, por isso que tem a Islândia, basicamente, porque o magma fica saindo dali e fica formando rocha magmática que fica formando aí, fica aumentando o tamanho da ilha, que cresce 6 centímetros por ano. Por causa disso aqui, ó, os pesquisadores aqui. E aí foi pesquisando esse tipo aqui de situação, tá? Que se criou a teoria das placas tectônicas. Foi observando essas fendas, né? Começou a se observar que saía lava, começou a se observar do que tinha ali embaixo. E aí se criou a teoria aí das placas tectônicas. Tá? Foi justamente observando aí essas fendas, tá? Sai lava de vez em quando aí, dá para ver? Dá, tem 1 trilhão de vídeos, gente. Vocês botarem na internet lava, água, tem, nossa, muitos, muitos e muitos. Aí tem umas fotos da Cordilheira do Himalaia. E a gente vai ver mais. Vocês viram que lá ali no vídeo, ele dá exemplos também de encontros de placas. A gente vai entender melhor também o que ocorre quando as placas se encontram, né? Quando elas não estão se afastando. Olha uma delas aqui, ó. Aqui é bem o Himalaia, aqui no norte da Índia. Acredita-se que a Índia estava solta aqui, ela estava no oceano, fora aqui da Ásia. Ela foi e subiu e colou na Ásia. E ela está até hoje empurrando a Ásia, porque essas placas estão se juntando. E aí por isso que forma ali a Cordilheira do Himalaia. Mesma coisa aqui, ó, entre placa de Nazca e placa sul-americana. Elas não estão se afastando, tá? Mas a gente vai ver isso tudo com mais detalhes aí também nas próximas aulas. Mas eu não sei vocês, eu adoro essas imagens maravilhosas de magma. Nossa, velho. Imagina se ver, parece que você está na origem da Terra, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal escreveu alguma. Vocês têm algumas perguntas. O Igor perguntou se isso tem a ver com vulcanismo. Tem, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Que também é um agente interno do relevo, tá? Aí a Aline comentou, interessante que naquela parte do planeta onde existe mais água, não tem encontro das placas. Pois é, gente, toda essa relação espacial aí, esses conjuntos, esses sistemas, né? Esse conjunto de sistemas de objetos e sistemas de ações. Por isso que é importante a gente desenvolver nesse horário geográfico, né? Olha a importância de entender a dinâmica de crosta junto com manto externo. Precisa ser entendido em conjunto aí esse espaço, esse sistema de objetos e ações. Aí a gente entende aí essas coisas que vão acontecendo no planeta. E a gente surgiu então de magma, a gente surgiu de magma. Surgiu de poeira que foi compactada em rocha pela ação da gravidade, depois virou magma, virou rocha de novo e deu em nós, tá? Galera, até aí foi tranquilo, vocês têm nesse início aí, né? Eu gosto de começar de um jeito bem leve, a gente vai continuar vendo de um jeito leve, né? Quando vocês forem ver, vocês já vão estar manjando muito aí de geologia. Chamada, pode puxar? Sim, deve. Obrigado. Obrigadíssimo. E aí, fiquem à vontade de fazer alguma perguntinha final. A gente vai continuar desenvolvendo esse tema nas próximas aulas, vou mandar aí o material para vocês. A gente vai revisitar aí vários dos temas,
um conceito vai ajudando a fixar o outro, isso que é legal. Vamos colocando, todo mundo já pôs nome nominho na chamada, gente. Fábio Stamponi, noite. Aí ele ficou sem internet agora no final. Vai ganhar uma falta. Brincadeira, claro que é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Imagina. Obrigado aí. Nossa, obrigado por essas lembranças aí de fazer a chamada, que às vezes a gente pode esquecer. E algo que, se acontecer, pode falar, gente. Às vezes, quando eu vou partilhar algo na tela, muda, né? Se é vídeo ou imagem. Tenho que ticar aquelas caixinhas, né? Às vezes eu posso esquecer. Então, se aparecer uma imagem que não tá legal para vocês olharem aí, avisa. Pode avisar o professor, tá embaçada a imagem, que eu já sei o que aconteceu aqui. Beleza, turma? Beleza. Então tá jóia, galera. Comecei a ouvir umas boatarias aí de volta presencial de sexta-feira, não sei se é verdade, tem uns alunos aí falando. Não sei o que vai acontecer, estamos aí aguardando. Seja à distância, seja presencial, um prazer estar aí com vocês, gente. E vamos agora curtir essa que eu não sei o que está acontecendo no jogo de São Paulo, eu consegui não pensar sobre isso. Meu Deus do céu. 4-1, bro. Boa. Galera, beijos e abraços para vocês. Semana que vem a gente se vê aí. E a gente vai continuar desenvolvendo essa temática da Joroja com bastante calma aí. Beijo para vocês. E daqui a um tempinho a gente tá aí juntos. Temos Tá, professor. Obrigada pela aula. Falou, valeu. Valeu, galera. Abraço, gente. Obrigado, professor. Falou. Valeu, gente. Bom fim de semana para vocês.